Olá, meus cumprimentos a todos. Eu sou a Penha e aqui estou eu para gravar mais um vídeo. E, como mencionei no vídeo passado, vou utilizar este mês de dezembro para homenagear Jesus. No vídeo passado, nós trabalhamos dois textos do poeta espírito desencarnado Casimiro Cunha, que está no livro Gotas de Luz, psicografia do Chico Xavier. Hoje nós vamos utilizar um texto que está no livro que é o Guia de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E esse texto se encontra no módulo 8, roteiro 4. E ele tem como título Jesus, Guia e Modelo da Humanidade. Então nós vamos começar falando sobre só esse título, né? Que Jesus é o guia e é o modelo da humanidade. Será que são sinônimos? Não, né? Senão não precisaria usar isso. Ele é o guia porque ele aponta caminhos. Então, o guia é aquele que diz, ó, vai por aqui, né? É o guia. E é o modelo porque ele estabelece um padrão de comportamento que nós devemos segui-lo se nós quisermos ser plenamente felizes. E nós sabemos, tem um livro que é o do Chico Xavier, Psicografia, que se chama A Caminho da Luz. A caminho, quer dizer, todos nós, quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para nos aperfeiçoarmos, né? Ou seja, atingirmos aquele padrão máximo de perfeição possível que é a luz. E nós, só que a gente sabe que nós não somos criados perfeitos, né? A doutrina nos diz que nós somos criados simples e ignorantes. Então, é à medida que nós vamos evoluindo através das múltiplas existências, ou seja, das múltiplas reencarnações, é que pouco a pouco nós vamos aparando as nossas arestas, aprendendo coisas novas, nos aprimorando moralmente e cientificamente, e vamos então nos tornando espíritos cada vez mais evoluídos. Quando a gente atinge esse patamar, nós somos então luz, né? Atingimos a luz. Por isso o livro se chama A Caminho da Luz. E Jesus? Jesus é a luz. Porque Jesus é um espírito, segundo a doutrina espírita, ele é o espírito, e está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele é o espírito mais perfeito que já habitou a Terra. E a nossa Terra, né, a estimativa da Terra é de 4 bilhões e meio de anos. E Jesus é o governador da Terra. Ele é que presidiu a formação do nosso planeta. Então imagina, se Jesus presidiu a formação do nosso planeta, e ele há 4 bilhões de anos e meio atrás, ele já era perfeito, da perfeição possível, né, de um espírito que não é Deus, porque perfeito só Deus. Ele trilhou todo um caminho até chegar ao patamar que ele atingiu. Então, ele é muito mais antigo do que esses 4 bilhões de anos. Ele que recebeu a incumbência de formar o planeta, de receber todos os seres, né, desse planeta, desde o reino mineral até o reino hominal, do qual nós participamos. E Jesus, para tanto, ele recebeu como auxiliares vários espíritos de alta envergadura, não tão perfeitos quanto ele, mas de alta envergadura, que foram os seus mensageiros, os seus missionários, os quais ele foi encaminhando ao longo de toda uma trajetória para ajudar nessa formação da Terra, desde aquele processo lá das eras primitivas, que a Terra passou, como nós sabemos, pelo resfriamento, né? E foi sendo moldada, foram surgindo os oceanos, ela foi sendo esfriada, os continentes e assim por diante. Até que a gente chegou na condição de abrigar a própria vida.
Então a terra passou pelo reino mineral, foi para o reino vegetal, que já é vida, passou para o reino animal, dos animais mais primitivos, e depois chegou ao reino hominal, que nós do qual nós fazemos parte. Então, quando a gente pensa em Jesus, vamos pensar assim, em termos de doutrina espírita, porque a doutrina ela vai dizer o seguinte, que Jesus e Deus são seres diferentes. Deus é o Pai. Aliás, é como Jesus tratou Deus o tempo todo, ele é o Pai. Tanto é que na oração dominical ele fala Pai Nosso, né? E é interessante porque ele fala Pai Nosso, ou seja, ele coloca toda a humanidade na condição de filhos desse Pai. Agora, tem uma passagem que ele fala que Deus, o Pai e ele são um. E isso deu margem ao entendimento de que Deus e Jesus eram iguais. Segundo a doutrina espírita, não. Segundo a doutrina espírita, essa unidade entre Deus e Jesus é a unidade de sintonia, porque Jesus alcançou um patamar tal de evolução que ele pensa como Deus, né? Ele tem uma sintonia perfeita com Deus, mas ele é filho, ele é criatura e Deus é o Criador. Bom, então nós falamos que Jesus, é um espírito puro, né? Que na doutrina espírita, quando o espírito atinge a qualidade de espírito puro, quer dizer que ele já avançou de tal forma que ele seria quase perfeito, né? Eu faço assim, ó, entre aspas, porque a perfeição absoluta só Deus tem, né? E é engraçado que Jesus o tempo todo chamou Deus de Pai. Ele nunca falou que ele era Deus, nunca. Nós, as pessoas, é que interpretaram dessa forma. Agora, vamos pensar lá, outra coisa que deu margem a essa interpretação foi quando Jesus falou que antes do mundo ou antes de Abraão, eu sou. À luz da doutrina espírita, o que isso quer dizer? Que Jesus é tão antigo, ele utilizou a imagem de Abraão, porque para a humanidade Abraão era muito velho. Então, veja, antes de Abraão, Jesus já existia. Jesus já era uma criatura que já tinha feito uma caminhada muito longa. E Deus deu a Jesus a incumbência de trabalhar a formação, a evolução do nosso planeta. Então, Jesus, ele presidiu a formação do nosso orbe. Orbe quer dizer terra, né? O globo. Ele presidiu, quer dizer, ele foi o comandante que presidiu tudo isso. E tanto é que a doutrina espírita diz que Jesus é o governador da nossa terra. Ele que governa a terra. Agora, ele governa sozinho? Não. Ele tem auxiliares diretos e indiretos que vão ajudá-lo nessa governança. Os auxiliares diretos são aqueles que já atingiram um patamar e têm uma envergadura suficiente para serem os seus, vamos dizer assim, ministros. Agora, todas as criaturas, de uma forma ou de outra, auxiliam Jesus. Então, tem os governadores, os auxiliares grandes, né? E tem nós, que somos auxiliares menores. Então, toda vez que nós agimos na Terra, fazendo bem, né, ajudando Jesus, né, a divulgar os seus ensinos, nós também somos auxiliares de Jesus, né? Não aqueles auxiliares grandes, não, mas não importa. Trabalhando de pouquinho, nós também estamos fazendo esse papel. Agora, eu falei que Jesus
sempre contou com a participação de mensageiros. E quem foram esses mensageiros desde lá, a mais prisca, mais remota era? A gente vê o registro na história de um Sócrates, de um Platão, de vários filósofos gregos que vieram trazendo ideias, né, que elaboravam conceitos, que ajudavam as pessoas a pensar, a sair, né, daquela ideia pequena que nós, como humanidade primitiva ou muito atrasada ainda tínhamos, mas não só Sócrates na Grécia. Nós temos também um Buda na Índia, nós temos também um Confúcio na China e assim por diante. Então a humanidade nunca ficou órfã de criaturas que estavam aqui, que vieram para cá para iluminar os nossos caminhos, para servir também de guia e de modelo, né? Não esquecendo que Jesus é o modelo e guia de toda a humanidade. E quando a gente fala humanidade, não importa a nossa crença, a nossa origem, de toda a humanidade, né? Todos nós que fomos criados por Deus, fazemos parte dessa humanidade. Bom, aí o texto que eu mencionei, ele continua dizendo que Deus é perfeição total, né? Deus aliás, a definição de Deus, questão 1 do Livro dos Espíritos, diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele é o Criador. E como inteligência suprema, ele quer dizer o quê? Que não existe inteligência superior à inteligência divina. Vocês podem imaginar o que é isso? Porque para nós é tão difícil, a gente pensa, por exemplo, que um Einstein é o suprassumo. Mas imagina que Einstein é inteligente? É, mas não chega aos pés da inteligência divina. Ninguém aqui na Terra é mais inteligente do que Deus, o Criador. E se Deus é a inteligência suprema, ele não pode ter criado nada imperfeito. Então é a esse Deus, é a esse Pai que Jesus se refere. Por isso Jesus se coloca de uma forma assim tão submissa a esse Pai, porque ele entendia como ele pensava, tinha uma sintonia perfeita, ele se entregava de corpo e alma, confiando nessa bondade suprema, nessa misericórdia suprema do nosso Pai Criador. Então Jesus, como nós falamos, ele foi o criador, o governador do nosso planeta. E ele, mas aí vocês podem me perguntar assim, mas nem todas as pessoas do nosso planeta conhecem Jesus. Realmente não. Tem criaturas, mesmo aqui no Brasil, que nunca ouviram falar de Jesus. Mas não importa, porque nesse texto tem uma passagem que diz assim, ó, nenhum povo, ainda que o desconheça, quer dizer, ainda que não tenha ouvido falar de Jesus, não ignora a lei de amor da sua doutrina, porque todos os seus mensageiros vieram falando sobre o amor, né? Todas as religiões falam basicamente sobre isso. Bom, então, essa mão misericordiosa guia todos nós, os nossos destinos. E eu estou frisando isso, gente, porque é tão importante que a gente tenha, tenha absoluta certeza da misericórdia de Jesus e de que Ele está sempre atento às nossas necessidades e quando Ele permite que a gente passe por situações difíceis, faz parte da pedagogia divina. Né? E aqui não é só pedagogia de Deus, é pedagogia divina, né? Porque nós sabemos que muitos de nós a gente só aprende depois que a gente passa por situações difíceis. Então Jesus permite o nosso sofrimento para que a gente aprenda coisas novas, para que a gente entenda o que é melhor para nós. E entender o que é melhor para nós implica em seguir os ensinos de Jesus.
Porque olha só, não tem ser humano que deseja ser infeliz. No entanto, muitos de nós não buscam a felicidade onde a felicidade está. A gente busca a felicidade em coisas materiais, a gente age de forma a não respeitar o nosso próximo. E quando nós nos afastamos do amor e da misericórdia divina, é quando nós nos tornamos infelizes. E aqui, nesse texto, ele diz assim, que Jesus é a representação do Pai. Ele é a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados. Nós somos os filhos transviados. Nós somos aqueles que batemos a cabeça, não queremos obedecer os desígnios de Deus, e aí o sofrimento vem. E aí, quando o sofrimento vem, nós temos sempre aqueles filhos de Deus que vão dizer, ó, siga por aqui, é o modelo, Jesus é o modelo, né? Então, se nós tivermos a humildade de seguirmos Jesus como nosso modelo e guia, não tem errada, minha gente. A gente pode, né, ter certeza de que nós podemos sofrer, porque faz parte da vida algum sofrimento, sim. Não quer dizer que Deus não nos ama por causa disso, mas quando a gente utiliza os percalços da vida em nosso favor, né, buscando o nosso aprimoramento espiritual, com certeza mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar o caminho da felicidade. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. Não deixem de compartilhar, porque tem muita gente que se beneficiaria muito com esse conteúdo, principalmente agora no mês de dezembro, né, para a gente não comemorar o Natal de Jesus apenas como uma data festiva. O Natal é muito mais do que apenas os alimentos, a árvore de Natal, as cantigas, a troca de presentes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.